Ora viva, bem-vindo a você que está conectado na TV Camuazo. Sinta-se bem-vindo aqui no canal. Eu sou Camuazo II, o jornalista cego. E hoje o tema é o sono. Vamos explorar o fascinante mundo além do ronco com a fisioterapeuta Major. Ela que é uma profissional notável na área da fisioterapia do sono. E ela está aqui e vai iluminar o caminho para noites mais restauradas e para uma qualidade do sono melhor, sem dúvidas. Noites tranquilas, vida revigorada. Vamos desvendar os segredos para otimizar nosso descanso noturno. Então, sem mais delongas, vamos saudar a nossa convidada, que é a doutora Major Perrelli. Bem-vinda. Obrigada, Camuazo. Honrada por estar aqui para conversar um pouquinho sobre a fisioterapia do sono, uma área recente aí da minha profissão, que é a fisioterapia, e que impacta grandemente na vida de todos, né? Sem dúvidas. Bem, antes de começar, gostaria de pedir a você, se você ainda não está inscrito, por favor, inscreva-se aqui no canal. Inscreva-se aqui na TV Camuazo e ative o sino das notificações. Aperta aí o sininho para você não perder nenhuma novidade por aqui. E deixe também o seu like, deixe o seu gosto. Uma breve audiodescrição para você que é cego e nos assiste. Eu sou homem negro, estou de boina quase branca, estou de camisa amarela clara. À minha frente há um microfone preto, em cima de um pedestal preto também. Ao meu lado esquerdo há uma câmera e estou de óculos escuros. Major, por favor. Então, eu sou a Major, né? Minha pele é de cor clara. Tenho os cabelos curtos, olhos castanhos, não gosto muito de usar maquiagem, então sou um protetor solar mesmo. Estou de camiseta bege clara, com algumas figurinhas. Atrás de mim tem um fundo onde tem uma estante amarela e uma estante marrom. Muito bom. Bem, vamos então falar sobre a trajetória e importância da fisioterapia do sono. Mas antes de começar, eu gostaria de entender um pouco mais sobre a sua trajetória. Como é que você se tornou uma especialista em fisioterapia do sono? E qual é a importância desse campo na saúde geral? Então, eu estou formada há 26 anos, né, na área da fisioterapia. Um longo caminho até eu chegar nessa área que é relativamente nova, né? Poucas pessoas sabem que existe essa especialidade dentro da fisioterapia. A minha formação foi dentro da fisioterapia cardiorrespiratória. Então, por muitos anos depois de formada, eu trabalhei em hospitais, né, com pacientes internados. Trabalhei também na terapia intensiva, né, UTI, com pacientes graves, enfim, que precisam de cuidados intensivos. E ao longo da carreira eu sempre procurei essa área relacionada sempre à respiração, né, uma área que me fascina e que eu gosto muito. Quando eu tinha meus, 17 anos, assim, mais ou menos, de formada, eu entrei quase que numa crise, Camuazo. Eu quase deixei a fisioterapia porque eu estava fadigada realmente de trabalhar nessa área hospitalar que é bastante estressante, né? Para quem vive esse dia a dia. E eu tive uma síndrome de burnout. Só para explicar o que é, né? É um esgotamento que o profissional de saúde enfrenta, muitas vezes seguidos de depressão, enfim, por excesso de trabalho, né? Então, eu saía do plantão muito ansiosa, por vezes chorando, enfim, não estava conseguindo mais trabalhar de forma satisfatória para mim. E aí eu me demiti do hospital onde eu trabalhava. Eu já estava de olho nessa área do sono, né? Eu já estou nessa área já há 15 anos. E foi uma transição lenta para que eu só me dedicasse hoje à fisioterapia do sono. Né? E o sono hoje é um dos fatores humanos, né, mais importantes que são impactados pela nossa vida louca, né? É verdade. As pessoas pouco dormem, né? Tanto que o tema, né, do ano na Associação Brasileira do Sono é: você aproveita as oportunidades de sono que você tem
O que você faz, né, para dormir? Esse diagnóstico não é só das cidades grandes, né, como se diz. Acho que é geral, não é? É geral, é geral. Existe um conceito hoje de sociedade 24/7. Já ouviu falar, Camões? Já ouvi falar. A 24/7 é isso, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, você pode fazer compras, ver TV, enfim, ter acesso a tudo. O advento das redes sociais também, né? Da tecnologia. As pessoas não Sim, você está conectado ao mundo inteiro 24 horas, né? Então, exatamente. Aí entra também a questão da higiene do sono, né? Largar um pouco essas conexões, certeza, que vamos falar também daqui a pouco. Antes, porém, gostaria de tratar também sobre avaliação médica e diagnóstico, mas nós sabemos que o processo começa assim, né, com avaliação médica, incluindo a polissonografia. Você pode nos explicar, por favor, como funciona esse diagnóstico e quais são os principais sinais que indicam distúrbios respiratórios no sono? Sim, o nosso principal exame, né, para diagnóstico dos distúrbios do sono, não só os respiratórios, mas temos um índice, né, de distúrbios de sono com mais de 80 tipos de distúrbios do sono. Então, o distúrbio respiratório é um desses 80 tipos, né? É claro que a prevalência é um pouco maior, a gente já tem mais estudos sobre isso, mas a polissonografia é o exame padrão ouro que a gente fala para diagnósticos da maioria dos distúrbios respiratórios do sono. E o médico, ele solicita esse exame quando ele detecta, né, no paciente uma queixa de sono, né, ou por falta de sono, ou por noites não reparadoras, como você mesmo falou, que o companheiro ou a companheira relata a presença de ronco ou engasgos durante o sono, ou por fragmentação do sono, a pessoa não consegue se manter dormindo pelo tempo necessário. O médico precisa fazer um diagnóstico preciso do que está acontecendo. E também tem aquele sono muito leve, qualquer barulho, qualquer coisa, a pessoa acorda, né? Isso, então, eu vou falar sobre as fases do sono, que é muito importante, né, as pessoas saberem que a gente não simplesmente fecha os olhos, né, e acorda no dia seguinte, e que esse processo é um processo muito complexo, né? O sono é um processo ativo do corpo, né? A gente dorme, né, ficamos num estado quase que vegetativo, né, eu diria assim. Acontece muitas coisas durante o sono que nos regula para o dia seguinte. Então, esse sono precisa ser de qualidade. E só complementando sobre as fases do sono, sim. Não existem só duas fases do sono, né? A superficial e a profunda, que todo mundo vê na internet, não, ou nos aplicativos de celular, esses relógios, né, que mostram as fases do sono. Então, nós temos 4 fases do sono. Uma delas a gente sonha, seria o sono REM. O REM significa movimento rápido dos olhos durante o sono, né? Onde a gente vivencia grande parte das situações que vivemos durante o dia, ou problemas, né? Ou preocupações, momentos felizes, enfim. Tudo é processado nesse momento do sono REM. Além do que é responsável também pela fixação da memória. Então, nós precisamos entrar nessa fase do sono que ocupa de 20% a 25% da noite de sono. As outras 3 fases do sono são as fases não REM. Então, eu tenho a fase N1, N2 e N3. A N1 seria aquela fase entre eu fechar os olhos e começar a dormir, que a gente chama de vigília. A segunda fase do sono é onde a gente permanece maior tempo, que é essa fase do sono que você falou, onde qualquer coisa nos acorda, né? Uma fase de sono mais leve, que ocupa aí de 35% a 40% da noite de sono. E a fase de sono não REM 3 seria a fase onde a gente restaura as energias para gastar no dia seguinte. Então, essa sim é a verdadeira fase do sono profunda, onde o cérebro descansa, onde o nosso corpo funciona em marcha lenta, né? Para que a gente consiga acumular energia para gastar no dia seguinte.
Mas, ó, Ju, e tem pessoas mesmo que conseguem passar por todas essas fases, todas, 100%. Sim, sim. Isso é fisiológico, Camões. Até uma coisa interessante, né, sobre isso, só abrindo um parênteses, né, nós temos um relógio biológico, né, e que funciona no ciclo dia-noite, e vigília e sono, que compõem as 24 horas. Então, tem pessoas que precisam dormir um pouco mais, que são os dormidores longos. Tem pessoas que precisam dormir um pouco menos, que são os dormidores curtos. Mas o que a gente sabe hoje é que a cada década o ser humano está dormindo 1 hora menos. A gente já tem um problema muito sério de restrição de sono. Isso impacta grandemente na saúde da pessoa. Mas o tempo, então, que a maioria precisa é igual? O tempo de sono que a maioria da população precisa, não quer dizer que seja todo mundo, né? Entre 7 a 8 horas de sono, no mínimo. Sem levantar, sem acordar, Exatamente, direto. Dormiu, acordou 7 horas depois. Existem muitos fatores que impactam nessas horas de sono. Eu posso morar num lugar onde tem muito barulho, que me acorda, ou posso morar num lugar muito quente, que também eu não consigo dormir de forma mais relaxada. Enfim, problemas. Mas também tem a questão fisiológica, que a pessoa precisa acordar, que tem que ir ao banheiro. Então, isso é normal? O corpo tem que avisar mesmo? Ou seria ideal não ter esse sinal? O ideal é não ter esse sinal. Senão a gente acordaria até para comer. Imagina você ficar 7 horas sem comer durante o dia, né? Mas isso também acontece com algumas pessoas. Eu, por exemplo, acordo com fome às vezes. Você acorda de manhã cedo ou de madrugada? Não, durante a noite, às vezes, a fome me desperta. Assim como a vontade de urinar acontece com muita gente, a fome também às vezes me desperta. Acredito também que acontece com muita gente. Por que isso se dá? Então, o ideal, Camuaso, é que nós não acordemos, né? Existem alguns distúrbios do sono, principalmente na questão do sono REM ou o relógio biológico das pessoas que sentem fome durante a noite está desregulado, né? Então a gente precisa acertar esse relógio, porque não é normal você acordar com fome, por exemplo, né? A gente libera alguns hormônios durante a noite que não nos deixa sentir fome, não nos deixa sentir vontade de ir ao banheiro, né? Liberamos muitos, na maioria dos hormônios são liberados à noite para que seja gasto no dia seguinte, né? Para que o nosso corpo fique regulado. Então, se você sentir fome durante a noite, alguma coisa no seu relógio biológico está atrasado, ou o seu relógio biológico está atrasado ou está adiantado. Ou comeu pouco mais. Eu não sei como que você administra essa questão da alimentação durante o seu dia, né? Mas existe uma síndrome para quem tem baixa visão, que é o síndrome do ciclo vigília-sono, que é diferente das 24 horas habitual, de quem enxerga, né? Então, para quem tem uma deficiência de visão abaixo de 50%, 40%, já compromete esse relógio biológico, porque a gente não sabe quando termina o dia e quando começa a noite, e vice-versa. Ah, sim. Né? Então, e o nosso cérebro precisa identificar a noite para começar a se preparar para dormir, né? Sim, na verdade, como eu te falei, existem duas formas de você regular o seu relógio biológico. Pela luz, pela falta da luz, ou pelo ciclo do nosso corpo mesmo. Existe o relógio das 24 horas, luz e sem luz, e o relógio do corpo. Como a pessoa que tem baixa visão não está exposto à luz, normalmente o ciclo desse relógio biológico é maior do que 24 horas. Então, muitas vezes, o distúrbio do sono é justamente esse. Por exemplo, o seu relógio biológico funciona com 26 horas e não 24 horas. E aí dá fome. Ok. Agora, sobre o seu trabalho, como é que a fisioterapia do sono, especialmente o uso do CPAP, ajuda os pacientes a superarem distúrbios como a apneia do sono e o ronco? Aliás, também o que é CPAP, né, para quem não sabe.
Então, a minha área de atuação é a área dos distúrbios respiratórios do sono, que acometem, Camuaso, 1/3 da população mundial, por vários motivos, por motivos anatômicos, por motivos de excesso de peso, entre outras dificuldades respiratórias, né? Que levam a pessoa a roncar durante a noite. O ronco não é um sinal de que a pessoa está dormindo bem, é um sinal que a pessoa está com dificuldade para respirar. E, por vezes, essa pessoa para de respirar. Quando eu estou dormindo, toda a minha musculatura ela entra em um relaxamento maior, para que eu possa descansar. Então, automaticamente, a língua, que é o maior músculo da cavidade bucal, ela também relaxa e acaba escorregando para trás, tampando a passagem do ar, né? E quando o ar passa por ali, por muito esforço da pessoa, a pessoa acaba roncando, né? Faz aquele barulho ou simplesmente para de respirar. Isso seria a apneia obstrutiva do sono. E como que a gente consegue corrigir isso? Né, o médico fazendo esse diagnóstico, a gente conseguindo quantificar quantas vezes a pessoa para de respirar por hora, e esse resultado nós conseguimos pela polissonografia, automaticamente o médico indica o uso do CPAP. Tá? O CPAP é uma sigla que significa pressão positiva contínua nas vias aéreas, CPAP, né, em inglês, que é um equipamento eletrônico, onde você liga ele na tomada, veste uma máscara, né, só de nariz, e entre o CPAP e a máscara tem um tubo que leva a quantidade certa de ar para que a pessoa não se afogue dormindo. Tá? Então, isso corrige o sono dessas pessoas, a arquitetura do sono dessas pessoas. Elas voltam a entrar em todas as fases do sono, que por conta da apneia isso se torna impossível, né? A pessoa ficar acordando durante a noite com a boca seca, ou pesadelos, ou levanta para ir ao banheiro. Mas então pode ocorrer, inclusive, o que você falou, engasgamento? Sim, é uma sensação de sufocamento, onde a pessoa acorda com a sensação que está sem ar, né? Ou que está sufocada, afogada mesmo. Mas toda pessoa que ronca tem esse processo? Nem todas as pessoas que roncam. Eu, por exemplo, tenho ronco primário. Eu só ronco, eu não tenho apneia do sono. Fiz uma polissonografia e eu só ronco quando eu tô de barriga para cima. Não necessariamente o nosso tratamento, Camuaso, tem que ser o CPAP. A gente pode trabalhar com a ergonomia do sono, né? Então, o fisioterapeuta hoje tem essa carta na manga, né? Para conseguir fazer você voltar a dormir e ter uma qualidade de sono boa, simplesmente trabalhando na posição do seu dormir, né? Como é o seu travesseiro, como é o seu colchão. Podemos fazer algumas mudanças nessas ergonomias para te ajudar sempre a dormir de lado, né? Para não ter ronco e dificuldade respiratória. A pessoa vira, nem sabe que virou. Nem sabe que virou. Então, aí a gente tem alguns artifícios, como vários tipos de travesseiros, que favorecem a posição lateral de forma mais confortável do que se a pessoa tiver de barriga para cima. Porque se você tiver de barriga para cima muito bem confortável, dificilmente você vai virar de lado. Mas se esse travesseiro favorece você ficar na posição lateral e nessa posição você não ronca, então a gente pode trabalhar com a ergonomia do sono sem você precisar usar o CPAP. Para isso, claro, precisa de uma avaliação do fisioterapeuta e uma monitorização também, né? Não simplesmente colocar um travesseiro e achar que vai resolver tudo. Ô Maju, por que quem ronca não ouve, não se incomoda com barulho, não ouve, só a pessoa que tá do lado aqui ouve? A pessoa só descobre que ronca quando lhe falam e ainda começa a duvidar. Jura de pé juntos. Olha, você ronca. Quem? Eu? Você ronca. Eu não. Aí o esposo ou a esposa, ou a pessoa que dorme com ele, grava e depois lhe mostra. Só aí que ele fica surpreso. Não imaginava que eu roncava tanto assim. Pois é, mas quando é o outro que tá a roncar, ele é o primeiro a ouvir. Por que a pessoa só ouve o ronco dos outros? Boa pergunta.
Normalmente, quando a gente está roncando, né, nós estamos em fases do sono e o cérebro quer que a gente permaneça ali, né? Então, ele usa de vários artifícios para que a gente não acorde, né? Ele tenta fazer você permanecer no sono. O que vai despertar essa pessoa? Se a oxigenação dela estiver muito baixa. Aí o cérebro vai provocar algum evento para você acordar. Mas fora isso, a pessoa continua roncando, né? E pode ficar virando de um lado para o outro, ou pode pular de uma fase do sono para outra. Então, não permanece naquelas fases do sono que deveria, pelo tempo necessário. E é como se a pessoa estivesse brigando com o sono, né? Por vezes, de barriga para cima ronca, daí vira, ronca menos, mas ronca um pouco. Aí a pessoa que está do lado, se dormir depois de quem ronca, é mais difícil dormir, né? Que aí a pessoa não consegue pegar no sono pelo barulho do outro. Mas, normalmente, o cérebro da gente tenta fazer com que você permaneça dormindo. Quem ronca normalmente fragmenta muito o sono, né? Não quer dizer que você não vai acordar roncando, né? Muitas vezes a gente dá aquela cochilada no sofá, não sei se já aconteceu isso com você, Camuso. E aí você acorda, nossa, acordei com o meu ronco, dá aquela pescada. Isso, verdade. O nosso corpo foi feito de uma maneira muito inteligente, ainda bem que nós não ouvimos, né? Porque já imaginou? Porque senão a pessoa não dormiria nunca, né? Não, nosso primeiro instinto é o instinto de sobrevivência, né? Então, não é à toa que nós precisamos dormir, por exemplo, em ambientes totalmente escuros, né? Porque na história evolutiva do ser humano, nós dormimos em cavernas, né? E cavernas totalmente escuras, abrigados, né? De todos os perigos. Mas existe um sistema, um alerta, né? No nosso cérebro que nos avisa de qualquer perigo. Você pode estar dormindo e eu chego próximo de você, devagar, você não vai perceber. Mas se eu fizer um barulho muito alto, você vai acordar assustado. Já em alerta, né? Já com muita adrenalina no corpo. Então, o nosso cérebro nos avisa que a gente está em perigo, né? Que a gente está com pouco oxigênio no corpo, fazendo a gente acordar de forma que você volte a respirar. Por proteção, né? E por instinto de sobrevivência. Crianças também têm apneia do sono, ronco? Sim, tem distúrbios respiratórios do sono. Muitas crianças que têm um pouquinho de má formação, né, nasal, ou alguma síndrome, ou, por exemplo, o recém-nascido que é prematuro, ou quando a criança fica com congestão nasal, enfim. Mas o que mais a gente vê hoje, é o mais louco, Camuaso, é o celular. São as horas de tela que essa criança é submetida, né? Isso está comprometendo, inclusive, o desenvolvimento físico e motor das crianças, porque quando a avó falava assim, deixa que durma, que está crescendo, é verdade, né? A criança tem mais necessidade de dormir do que um adulto. Então, se a gente interrompe essa quantidade de sono que a criança tem, ela não vai produzir os hormônios do crescimento, por exemplo, necessário para o desenvolvimento dela. Atenção, pais, um alerta para vocês aí. São pais, isso é gravíssimo, sabe? Isso vai impactar muito daqui a alguns anos, quando essas crianças forem adultas, né? A gente vai ver aí, talvez, uma grande parcela da população com um nível de estresse e ansiedade maior do que nós vemos hoje. Então, Major, para finalizar essa parte aqui, podemos concluir o seguinte: independente do distúrbio, tudo pode ser tratável. Tudo pode ser tratado. Com um bom diagnóstico, né, com um médico especialista em sono, que hoje tem vários, né, em São Paulo, aí onde você mora, tem muitos médicos já formados. Em todo o Brasil, a escola brasileira, acho que é uma das escolas mais importantes aí na pesquisa de sono. E tendo um diagnóstico, né, e a pessoa, por exemplo, da minha área, né, precisando usar CPAP, a nossa função enquanto fisioterapeutas do sono é auxiliar essa pessoa na jornada dela de adaptação com esse equipamento, né? Que é uma coisa que as pessoas têm um pouco de tabu
de usar um equipamento para dormir, né? E o que que é isso? Então, a nossa função é essa, é facilitar, né? E ajudar a pessoa a se adaptar ao uso do CPAP. Muito bom essa conversa com a Jo Perrelle. Ela que é fisioterapeuta do sono, mas também está a fazer pós-graduação de... Em medicina do sono, Camuaso, só abrindo um parênteses, né? Quando a gente vai avaliar uma pessoa, não quero ver só o sono da pessoa, porque o sono é uma parte, né, das 24 horas. Então, o fisioterapeuta precisa estar atento a 100% das 24 horas, né? O que a pessoa faz, qual é a rotina dessa pessoa, para que a gente consiga ter uma avaliação mais assertiva e um plano de tratamento efetivo. E aí que também entra a questão da higiene do sono, que eu gostaria que você abordasse um pouco mais. Claro, claro. Como é que são essas práticas e como é que elas contribuem para uma melhor qualidade de vida de sono de noite? Sim, a higiene do sono, na verdade, exige uma mudança de comportamento das pessoas, né? O que hoje em dia a gente precisa de disciplina para fazer isso. Então, como a gente falou, hoje em dia nós temos na nossa mão, né, o celular. A importância da gente se policiar com relação à televisão, com relação à exposição à luz, né? A exposição desses estímulos que nos deixam mais acordados. Aí que veio a ideia da higiene do sono. O que seria uma higiene do sono adequada? Primeiro, uma organização do nosso dia, principalmente o horário de dormir e acordar regular, que esse horário sempre seja estabelecido e você obedeça aquele horário, né? Uma rotina. O nosso cérebro, ele precisa dessa rotina, né? Desse comportamento. Por isso que eu falei que o sono também depende do seu comportamento, né? E da mudança desse comportamento. Evitar a ingestão de café, principalmente após as 16 horas, 17 horas, porque isso prejudica, né, o início do sono. Evitar grandes volumes, né, de comida antes de dormir, principalmente 2 horas antes de dormir, porque isso também atrapalha, fragmenta nosso sono, né? Você vai, por exemplo, numa churrascaria à noite, come um monte e vai dormir, de barriga cheia. Cheio de cerveja. Exatamente. O álcool também piora, por exemplo, quem tem apneia do sono, porque a pessoa fica mais relaxada, né? Além de piorar a apneia do sono, a pessoa ainda fica com o seu cérebro mais lento, né, para se defender da apneia do sono. Você já deve ter ouvido falar que quem bebe ronca mais alto ainda do que quando não ingeriu algo alcoólico. Mas a princípio, quem não tem muito hábito de beber, no princípio o álcool parece dar aquela sensação de bem dormir. Mas é uma falsa sensação. Falsa, né? É uma falsa sensação, sim, porque o álcool causa uma desidratação geral no corpo, né? E inclusive no nosso cérebro, ele interrompe, né, ou dificulta as sinapses dos neurônios também. Então as moléculas de álcool se depositam ali e você fica com aquela sensação de torpor, né, de dificuldade em tomar decisões e, enfim, tudo que a gente já sabe, né, quando a gente ultrapassa as medidas alcoólicas. Ô, Major, esse comportamento todo de se policiar também está incluído a pessoa não dormir durante o dia? A pessoa não pode dormir durante o dia nunca, nunca, nunca. Não, isso não é verdade. Existe um período depois do almoço onde o nosso corpo fisiologicamente está apto, vamos dizer assim, para tirar um cochilo. Isso é natural, isso faz bem. Aquelas populações onde esse hábito, né, é saudável, tirar a siesta, né, que fala, acho que na Itália, na Espanha, fazem muito isso. Então isso é um hábito saudável. Mas esse cochilo não pode ultrapassar 30 minutos, né? Então, se eu estiver dormindo além disso durante o dia, já vai dificultar para eu pegar no sono à noite. Idosos também, eles têm essa necessidade de descansar acima dos 60, né, 70 anos. A fisiologia do sono muda um pouco também. Então, essas pessoas precisam tirar uns cochilos, uns breves cochilos durante o dia. Mas não pode dormir o dia inteiro, né, a tarde inteira. Né? Dormir a tarde inteira não é saudável. Ok. Agora falando sobre a adaptação psicológica, além dos aspectos físicos que já foi sobejamente mencionado aqui por você, os distúrbios de sono também podem ter um impacto psicológico nos pacientes, não é? E como é que a fisioterapia do sono aborda esse aspecto? Existe suporte emocional integrado ao tratamento?
Veja, o fato de você não dormir bem, né? Independente da causa, isso já gera um estresse psicológico em qualquer ser humano. Existem mudanças de humor, né? Então a pessoa fica mais irritada, porque não conseguiu descansar durante a noite e por vezes as pessoas acham que a pessoa é assim, né? Irritado, fala pouco ou fala muito ou muito ansioso. Dependendo do distúrbio do sono, por exemplo, vou falar no caso da apneia do sono, a gente precisa dar um suporte emocional para essa pessoa que vai começar a utilizar um equipamento para dormir, né? Então, psicologicamente abala isso, né? A maioria das pessoas, puxa, mas agora eu vou ter que dormir usando um equipamento, parece que eu tô entubado, parece que eu sou doente, né? Na verdade, a gente está tentando corrigir um distúrbio que atrapalha a vida dessa pessoa. É da nossa função também manejar, né, essa pessoa e informando para ela o que vai acontecer, o que a gente espera que essa pessoa melhore. E se porventura a gente identificar algo a mais psicologicamente falando, a gente precisa trabalhar com um médico juntamente. Então eu preciso, por exemplo, avisar o médico dessa pessoa, olha, identifiquei aqui esse comportamento, ou essa pessoa ainda está ansiosa, está dormindo melhor, mas esse comportamento ainda persiste. É muito importante esse trabalho multidisciplinar. Eu não posso querer tratar tudo, eu não tenho essa habilidade toda. Bem, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, faça-o. Inscreva-se agora mesmo, toque aí no botão vermelho em inscrever-se. Ative também o sininho aí da notificação para você não perder nenhuma novidade por aqui. E não se esqueça de deixar o seu like, seu gostei, partilhe o vídeo. Estamos juntos, vivendo e aprendendo. Com os avanços tecnológicos, há novas ferramentas ou dispositivos que você acredita que podem revolucionar a fisioterapia do sono no futuro? Como é que a tecnologia tem impactado positivamente nessa área? Então, hoje a gente tem alguns recursos que antes nós não tínhamos, né? A evolução das máquinas, né, dos CPAPs, eles estão num tamanho menor. As máscaras também, um volume menor, né? A pessoa se adapta mais facilmente a essas máscaras de mínimo contato. E isso foi tendo uma evolução com o feedback dos pacientes que utilizam o CPAP, né? Então, antigamente as máquinas eram grandes, barulhentas, as máscaras eram enormes, eram desconfortáveis. Então, os engenheiros aí da biomedicina melhoraram, né, essas ferramentas. O que melhorou também foi a monitorização dessas pessoas, né? A tecnologia, principalmente a monitorização remota, que a gente consegue fazer diária dessas pessoas. A nossa intervenção ficou mais rápida, né? Eu não dependo da pessoa vir até o consultório, eu posso já analisar os resultados do CPAP dessa pessoa e tomar as devidas providências, ou mudar os parâmetros, enfim. Mas existem também, Camuaso, algumas pessoas que se aproveitam, né, dessas tecnologias usando de forma indevida. Então, hoje, por exemplo, a gente tem no mercado um equipamento que não funciona, que não gera essa pressão de ar, né? E que as pessoas acham que funciona, que é o tal do micro CPAP. Então, tem que tomar cuidado também com pessoas com más intenções, né? Vendendo equipamentos que não funcionam e prometendo para essas pessoas que precisam de um suporte, né? Prometendo uma cura que ainda não se tem, né? Isso é importante falar. A apneia do sono ainda não tem uma cura. A gente não tem um remédio, um medicamento, uma cirurgia que possa livrar a pessoa de usar CPAP. Então, é analisar caso a caso. Muito bom, maravilha. Major, para finalizarmos, queria finalizar falando sobre as dificuldades e conquistas, porque claramente existem desafios desse caminho, não? Quais são as principais dificuldades que você encontra no tratamento dos distúrbios do sono? E, por outro lado, quais são as histórias de sucesso que mais a marcaram? O que eu mais almejo, né, quando uma pessoa me procura, é impactar positivamente na vida dessa pessoa, né, e cuidar mesmo, né, do sono dessa pessoa, porque eu sei que vai impactar nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos de trabalho, no dia a dia dessa pessoa, na vida como um todo. Então,
O que eu espero é justamente que a pessoa me mande um WhatsApp no dia seguinte falando que teve a melhor noite da vida dela, né? E para isso eu tenho que fazer o meu trabalho direito, senão Aham, não, para mim não existe pagamento melhor, né, do que a verdade. pessoa mandar uma mensagem para mim e falar: "Nossa, eu dormi muito bem, passei o meu dia muito bem, produtivo". Enfim, é isso. E para que os que querem procurar o seu trabalho em Curitiba, faz como? Então, eu atendo aqui em Curitiba, ou se alguma outra pessoa em algum outro estado aí que está vendo, eu tenho vários colegas aí pelo Brasil afora, posso indicar também uma consulta especializada. E também no Instagram, né? Meu Instagram é fst, de fisioterapeuta, ponto major, ponto perrelli, Perrelli. E ali também podem me mandar mensagem pelo Instagram. Muito bom, maravilha. E antes de encerrarmos, gostaríamos de agradecer por partilhar o seu conhecimento conosco. Alguma Nossa, mensagem eu que agradeço. final que você gostaria de transmitir ou está tudo dito? Ah, eu queria dar um recado final aí para as pessoas prestarem mais atenção na sua qualidade de sono, né? Que às vezes problemas nós teremos pela vida fora, né, Camuas? Todo dia a gente tem algum problema para resolver, Sem porém dúvida. a maneira que a gente encara esses problemas também pode vir de uma boa noite de sono, né? Tanto que aquele ditado, nada como uma boa noite de sono para você tomar uma decisão no dia seguinte. Então, se você não tem essa boa noite de sono, muitas vezes impacta na sua vida inteira. Então, preste atenção no seu sono, se você realmente está descansando, se você realmente está dormindo a quantidade de horas necessária para você ter esse descanso. Muito bem, e assim está concluída mais um episódio aqui na TV Camuaso. Agradecemos a Major pela sua expertise e você, telespectador, por nos acompanhar até agora. Deixa aí nos comentários também, se você quiser, compartilhe sua experiência e dúvidas sobre a fisioterapia do sono. Se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhe o vídeo. Até a próxima, eu sou Camuaso Segundo.